Bom, meu nome é Romilson, estou aqui para gravar mais um vídeo para os irmãos, um áudio. E nesse áudio, irmãos, eu quero estar falando sobre o último reino, o último império que há de governar sobre toda a terra. E quero também estar falando sobre o pequeno chifre, que está registrado no livro de Daniel. Por quê? Porque esse pequeno chifre, ele é o anticristo, o antimachia. E é ele que vai encabeçar esse último reino, esse último império. Eu vou estar te mostrando a origem do lugar aonde vai surgir esse último reino e da onde vai surgir esse pequeno chifre, ou seja, o filho da perdição. Veja bem, irmãos, há mais de 20 anos, quando eu me converti, eu dediquei grande parte dos meus estudos a descobrir aonde ia surgir o último império e de onde ia vir o anticristo, o filho da perdição. Eu dediquei grande parte dos meus estudos das escrituras pesquisando sobre isso. E veja bem, hoje nós estamos vendo diante dos nossos olhos o último reino surgindo. E nós temos visto um homem que tem todas as credenciais, todas as características para ser o anticristo. Muitos estão dizendo que esse último reino, ele vai surgir no Oriente Médio. Mas não é, meus irmãos. Esse último reino é a Europa. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque a Europa é os 10 países, são os 10 dedos da estátua, que são representados por 10 países, que está escrito no livro de Apocalipse e no livro de Daniel. A Europa é o Império Romano que se dividiu em 10, ou seja, os 10 dedos da estátua do sonho de Nabucodonosor. E eu vou estar te mostrando nesse estudo que tudo está relacionado com a Europa e que não tem nada a ver com essa questão do Oriente Médio, entendeu? Tudo está ligado com a Europa. Veja bem, irmãos, foi lá na Europa que surgiu a guilhotina. A guilhotina, para ser mais preciso, na França. Foi lá na Europa, irmãos, que surgiu a guilhotina. Por que eu estou falando isso? Porque no livro de Apocalipse diz que o anticristo, o antimachia, o filho da perdição, ele vai decapitar os crentes. Todos aqueles que forem pegos, que não aceitarem a imagem da besta nem a sua marca, serão decapitados. Decapitados com o que, Romeu? Por meio das guilhotinas. E foi lá na França, lá na Europa que surgiu a guilhotina. Não foi no Oriente Médio. Foi na Europa, irmãos, que surgiu Adolf Hitler. Adolf Hitler foi uma tipologia do anticristo. Adolf Hitler foi quem trouxe a Segunda Guerra Mundial. Foi Adolf Hitler que tentou governar e mandar no mundo inteiro. Foi ele que matou mais de 6 milhões de judeus de aldins nas câmaras de gases. Foi Adolf Hitler. E Adolf Hitler era da onde, homens? Da Alemanha, da Europa. Então tudo está relacionado com a Europa. Não foi lá no Oriente Médio que surgiu Adolf Hitler. Foi na Europa. Foi na Europa que surgiu Napoleão Bonaparte. Todo mundo que pesquisa sabe que Adolf Hitler e Napoleão Bonaparte foi uma tipologia do anticristo. Foi lá na Europa que surgiu Napoleão Bonaparte, um homem que tinha moeda própria. Rei da França, na Europa, irmãos. Então veja bem, irmãos, foi na Europa que fizeram os crentes morrerem nas arenas, jogando para os leões comer. Foi na Europa, foi lá em Roma. Foi lá em Roma que os imperadores jogaram os crentes para os leões comer. Foi lá na Europa, não foi no Oriente Médio. Foi lá na Europa que surgiu os imperadores Calígula, Tibério, César Nero. Todos os imperadores, homens terríveis de mal que perseguiam os crentes e queriam ser chamados de deuses. Foram eles os imperadores. Foram ali que surgiu eles. Foi na Europa. E veja bem, é lá que vai surgir o último imperador. É lá que vai surgir o anticristo. Então tudo está relacionado com a Europa. Veja bem, irmãos. Foi lá na Europa. É lá na Europa. E foi lá na Europa que surgiu a mulher montada na besta. A grande meretriz, a prostituta, vestida de escarlate, a mãe das abominações da terra, a igreja católica, a prostituta, a meretriz, que está no livro de Apocalipse, capítulo 17, que está embriagada com o sangue dos santos que a igreja católica matou na Inquisição, derretia chumbo e despejava no ouvido dos crentes, jogava os crentes de cima dos barrancos, em cima de pau a pique. Os padres e os papas mataram milhares de crentes na Inquisição. A mulher montada na besta que está embriagada com o sangue dos santos e das testemunhas de Yahshua. Veja bem, irmãos, então foi aonde que surgiu essa prostituta? Na Europa. Por quê?
Porque é lá que essa cidade está edificada sobre 7 colinas, é o Vaticano. Aonde essa mulher está, Deus? Na Europa, não é no Oriente Médio. Tudo está relacionado com a Europa, irmãos. Veja bem, é lá na Europa que está o maior líder da maior religião do mundo, o Papa. É na Europa. É lá que está esse líder. Esse líder que hoje nós entendemos que é o falso profeta do Apocalipse 13. Aonde está o falso profeta, Romeus? Na Europa, não é no Oriente Médio, é na Europa. Por quê? Porque a Europa é o quarto reino. A Europa é o quarto reino que vai se levantar. Então tudo está relacionado com a Europa. Veja bem, irmãos, é na Europa que surgiu o colisor de partícula, o CERN, o colisor de partícula. Foi lá na Europa que eles fizeram ele. Aquele colisor de partícula lá que eles estão falando que vai abrir portais para os demônios vir para a Terra. Onde está o colisor de partícula? No Oriente Médio? Não, é na Europa. É lá que está o colisor de partícula. Então tudo está relacionado com a Europa. Aquele que eles fizeram um ritual lá para ele, lá na inauguração dele, onde apareceu o anticristo vestido de bode ali, apareceu o falso profeta, apareceu tudo ali naquele ritual. É ali que está ele. É lá na Europa que tem uma moeda chamada euro, com uma mulher montada numa besta, uma mulher montada numa besta, uma moeda com uma mulher montada numa besta, igual está no Apocalipse 17. É na Europa. Então tudo está relacionado com a Europa. É lá na Europa, irmãos, que surgiu a moeda única, o euro. A primeira moeda única surgiu na Europa, o euro. Tem mais de 27 países em volta do euro. Mais de 27 países com uma moeda só, uma moeda única, o euro. Essa moeda única vai ser colocada pelo anticristo, pelo antimachia, mas a primeira moeda única, o euro, foi colocada onde? Na Europa. E agora, irmão, depois que eu vi ele reunindo com aquele cara da Facebook, a primeira vez que eu vi, eu disse, tem coisa nisso aí. Eles estão com algum rolo aí, estão para trazer algo à tona aí. O que aconteceu? Eles se reuniram, logo surgiu o dono da Facebook falando que quer lançar uma moeda mundial para o ano que vem, para o ano de 2020. Por que eles querem lançar essa moeda? Porque eles sabem que tem que haver uma moeda única no mundo inteiro. Esse é o plano da nova ordem mundial e esse é o plano de Satanás, esse é o plano do anticristo, é o plano do antimachia. E eles estão querendo lançar essa moeda do Facebook agora para o ano que vem. O Facebook comprou o WhatsApp, comprou o Instagram e a internet está no mundo inteiro. Sem essa tecnologia seria impossível lançar uma moeda mundial. Então o anticristo, o antimachia, ele vai usar de todos os meios, ele vai usar da tecnologia para poder governar sobre o mundo inteiro. Tá entendendo? Então essa moeda ela vai destroçar com o dólar e vai arrebentar com todas as outras moedas. Só falta o anticristo, o antimachia pedir para colocar o número dele agora nessa moeda e pronto, aí já era. Então veja bem, irmãos, é na Europa que surgiu o homem que tem todas as credenciais, toda a característica que estão registrados na Bíblia para ser o anticristo, filho da perdição, Emmanuel Macron. Irmãos, eu lembro que há mais de 20 anos atrás, eu dava aula na escola dominical e eu dizia para os irmãos, para os alunos, eu dizia para eles, irmãos, no ano de 2017, nós temos que olhar para a Europa, que lá vai se levantar, é de lá que vai se levantar o filho da perdição, o anticristo, o antimachia. E eu dizia para eles, é depois de 2017, no ano de 2017 nós já tem que olhar para lá. E eles diziam, por quê, Romeu? Eu dizia, porque no ano de 2017, a figueira que é Israel vai completar 70 anos. Vai completar 70 anos do nascimento de Israel. Israel, do país Israel, vai completar 70 anos. E o Eterno diz que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Então eu dizia para eles, no ano de 2017, nós temos que estar de olho na Europa, porque lá vai levantar um homem que vai governar o mundo inteiro. E no ano de 2017 o Eterno me mostrou Emmanuel Macron, um homem que tem todas as características para ser o filho da perdição. E ele levantou aonde? Ele levantou na Europa, na França. Emmanuel Macron, irmãos, ele está fazendo acordo com vários países aí, nós já falamos sobre isso. Veja bem, agora o Bolsonaro acabou de fazer um acordo lá com a União Europeia e ele fechou esse acordo com o Emmanuel Macron. Por quê? Porque a Bíblia diz que o anticristo vai fazer aliança com muitos, ou seja, ele vai fazer acordos com muitos. Esse acordo que ele fez com o Bolsonaro agora, o acordo que ele fez com o Mercosul,
Esse acordo já tem... os presidentes que vieram antes do Bolsonaro tentaram... Tem 20 anos que eles estão tentando fazer esse acordo, eles não conseguiram. Mas agora eles fizeram com a União Europeia, fizeram com Emmanuel Macron. Por quê? Porque Emmanuel Macron vai fazer acordo com muitos. Ele não vai fazer acordo, não é só com Israel e os palestinos, não, aquele acordo de paz lá não. Ele vai fazer vários acordos. Ele agora, dia 15 de julho, ele vai lá para o Oriente Médio tentar fazer um acordo nuclear com o Irã. Por quê? Porque ele está em todas. Ele está em todas. A mídia, a nova ordem mundial está exaltando Emmanuel Macron. Emmanuel Macron foi mediador daquele problema, daquela guerra que estava para surgir lá no Oriente Médio, ali no Líbano. Ele foi mediador daquela guerra ali. E ele foi um mediador que teve sucesso naquela guerra ali. Não aconteceu a guerra. Tá entendendo? Então ele está sendo chamado para resolver todos os problemas que está surgindo na Terra. Por quê? Porque ele tem todas as credenciais para ser o anticristo, o filho da perdição. E ele está criando um exército lá com 10 países. Quem pesquisa o nosso canal aí está vendo isso aí, ó. Ele está criando um exército lá com 10 países. Por quê? Porque são 10 países que vai dar o poder para a besta, para o anticristo, para o antimachia. Só falta o anticristo, o antimachia pedir para colocar o número dele agora nessa moeda e pronto. Aí já era. Quando colocar essa marca sobre a mão das pessoas contendo o número da besta, aí você pode ter certeza que o arrebatamento já aconteceu, irmãos. Então tudo está preparado, nós temos que ficar atentos, irmão, nós temos que ficar preparado, tudo está pronto. Veja bem, irmãos, tem pessoas dizendo que não vai haver um arrebatamento antes da tribulação. Essas pessoas não têm entendimento das escrituras. Conseguiram ver só o último arrebatamento que vai acontecer depois da tribulação. Já mostrei em vários vídeos meus que vai haver 2 arrebatamentos. Vai haver um antes da tribulação e um depois da tribulação. Aonde nós podemos ver isso, amigos? Nós podemos ver isso no livro de Isaías, aonde o profeta diz assim: entra nos teus aposentos até que passe a ira. O que é entrar nos aposentos até que passe a ira, irmão? É entrar dentro do meu quarto e esperar 7 anos até que passe a tribulação, e aí eu vou e saio do meu quarto? Faça-me o favor, irmãos. Entra nos teus aposentos até que passe a ira, é o Eterno mostrando que ele vai nos levar para a glória, é lá que é o aposento. Ele vai nos guardar da tribulação lá na glória, até que passe a ira, até que ele derrame a sua ira sobre a terra. Tá entendendo? Por quê? Porque no livro de Tessalonicenses diz assim, ó, que o Eterno não nos predestinou para a ira. Por quê? Porque nós somos filhos da luz e nós não andamos nas trevas. A tribulação vai pegar aqueles que andam nas trevas e não conhecem a palavra do Eterno. Aqueles que conhecem a palavra do Eterno e estão buscando ele de todo o coração, esses vão ser guardados do grande dia do Eterno, o dia que ele vai derramar sua ira sobre essa terra. Veja bem o que está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. Ele diz assim: porque guardaste a minha palavra, na perseverança eu também te guardarei da hora da grande tribulação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar, para pôr à prova aqueles que habitam sobre a terra. Porque guardaste a minha palavra, na perseverança eu também te guardarei da hora da grande tribulação. Como? Levando nós lá para os aposentos dele. O Eterno vai nos levar para o seu aposento até que passe a ira. Isaías 26, versículo 20. Aqueles que são fiéis ao Criador, que buscam o Eterno de todo o coração, que se encham com o Espírito do Eterno, não vão passar pela tribulação. Por quê? Porque existem 2 maneiras para o Eterno trabalhar no crente. Você pode dar lugar para o Eterno trabalhar em você agora, nessa era agora, por meio do Espírito dele, ou então você vai ter que passar pela tribulação. Por quê? Porque o Eterno quer nos moldar na imagem do seu Filho. E existem 2 maneiras para ele nos moldar na imagem do seu Filho. Através do Espírito dele agora, nós deixar o Eterno trabalhar em nós agora por meio do seu Espírito, tirando toda a nossa soberba, todo o nosso ego, toda a nossa arrogância, nos transformando na imagem do seu Filho nessa era por meio do seu Espírito, ou então ele vai fazer isso na marra, na tribulação. Você escolhe, meu irmão. Você quer que o Eterno transforme você nessa era? Dê lugar para ele trabalhar na sua alma, no seu espírito, no seu ego, na sua soberba, tirando toda a sua arrogância. E aí você vai ser arrebatado, você vai estar cheio do Espírito do Eterno, e você vai ser arrebatado e não vai passar pela ira do Eterno que vai cair sobre essa terra. Do contrário, o Eterno vai usar o anticristo, o antimachia, a tribulação para trabalhar na sua soberba, na sua arrogância. De uma forma ou de outra, o Eterno vai nos transformar na imagem do seu Filho. Porque aquele que começou a boa obra há de terminá-la. Então está a nossa escolha, se nós queremos passar pela tribulação ou se nós queremos sair dela.
Se nós queremos sair, escapar da tribulação, como o Machia diz, o que ele diz? Orai e vigiai, para que sejais dignos de escapar de todas essas coisas que hão de vir sobre o mundo inteiro. Como é que eu escapo? Orando e jejuando, buscando o eterno e dando lugar para ele arrebentar com o meu velho homem, entendeu, irmão? Só assim eu posso escapar da grande tribulação. Fica na graça e na paz do eterno, irmão. Espero que vocês entenderam essa mensagem.